a presença de Cristo muito chato. Mas eis que está chegando esses dias, onde a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, e aí você vai tomando seu assento. Eu vou usar dizer, está sendo inspirada, não mais convencida. Aleluia. Inspirada. Aleluia. A ter mais fome e sede de Deus. Essa semana Deus tem falado comigo. E tem momentos que a voz do meu amado e a minha se torna uma. E aí vem o rema do céu. E falar com Deus através da identidade que Ele deu para nós, a pergunta foi: tem como ser rio de águas vivas numa terra tão seca, onde a manifestação da fonte tem se perdido? E me disse Deus, Salmo 63, para os íntimos existe uma fonte. Para os íntimos existe um rio que discorre do próprio Deus. Para os íntimos que vivem uma vida de temor a Deus, e temor a Deus não é ter medo de Deus, e sim reverência, e sim honra. E quando tudo isso se transforma em amor, nós começamos a entender o que Davi viveu. É aonde o nosso psique não alcança explicar. Quando você se encontra nesses ambientes, é difícil trazer o desenho para aquele que está fora. Quando você dá lugar para o Espírito Santo te mover pelo Espírito nesses ambientes, que só a presença nos toca, nos liberta, nos cura, nos supre, nos sacia. É difícil, é complicado sair e dar explicação. Porém, o Espírito Santo de Deus, através das verdades bíblicas, tem esse desafio para mim e para você. Porque somos essa carta. Não importando o que estamos passando, estamos sendo observados o tempo todo. Não só pelos céus, mas por todos aqueles que Deus permite estar à nossa volta. Então eu vou pedir para o meu amado colocar aí para nós Provérbios. Provérbios 35, 25. Aonde Deus me trouxe algumas revelações a partir desse versículo. Porque falar de vestes, para mim, é falar de um estado de ser. E falando de vestes, a gente também entende que existe um tempo para arrancar, tirar e colocar. Falar das vestes, como esse provérbio está trazendo, a respeito de uma força e de uma dignidade que não nos traz preocupação em relação aos dias vindouros, é falar, apóstolo, de uma igreja que se encontra rendida. Amém. Porque desde o princípio, e eu louvo a Deus porque os pensamentos do nosso apóstolo vêm de encontro com o meu, com o profeta, porque para mim não existe novo e velho, tudo se resume em Jesus e a noiva. A gente começa a entender o que os sacerdotes e o que os profetas, nos tempos de luta, nos tempos de peleja, de muita morte, agiam através desses atos. Externar indignação com causa naquela época era também manifestar rendição. Coisa difícil né, igreja? Quando a gente faz o apelo para vir receber a bênção aqui na igreja, quanto menos se colocar diante de palácios, diante de grandes autoridades, rasgando as suas vestes e lançando a sua face no chão,
para mostrar uma indignação com base e fundamento. Todas as vezes que os princípios de Deus eram, atacado e afligido, era assim que a igreja se movia. E a palavra vai dizer ali no livro de Esther, que junto com ela, Mardoqueu moveu o povo. E eu creio que esse sonho, através da ação, do choro, do arrependimento, da renúncia, da dependência da igreja a esse Deus que ela serve, nos alcançou até nos dias atuais. Então falar de vestes é falar de um estado de espírito. Amém? E falar de vestes, orando ao Senhor, o Senhor me trouxe alguns temas que nos leva a acessar esses ambientes para assim termos extensão, para estendermos as mãos. Falar de vestes é trazer a lembrança à vida de uma mulher chamada Dorcas. Atos capítulo 9, se você quiser colocar aí, meu amado, a partir do 35, vai nos deixar claro que uma mulher, por entender quem era em Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que ela era uma discípula, e por ser uma discípula, morando em um lugar baixo, porque Jope era uma cidade mediterrânea, Jope era um lugar de choro, Jope era um lugar onde as viúvas se viam desfavorecidas, era um lugar de muito choro e de muito lamento. E uma mulher comum, discípula de Jesus, não era uma apóstola, não era uma profeta, não era uma mulher, com várias patentes em seu peito, porém com um coração rendido, entendeu que onde Deus tinha colocado ela para viver o seu propósito, se coloca, se doa. Isso me chama muito a atenção, porque a palavra de Deus vai dizer que o olhar dela estava sobre as viúvas. E se a gente for voltar e olhar para os princípios bíblicos, como difícil está sendo ser fiel na oferta, como está sendo complicado ser fiel no dízimo. Quanto menos me doar para uma oferta extravagante que pode mudar não tão somente a vida de uma pessoa, mas de muitas mulheres e de uma cidade. Quando estamos apegados naquilo que pensamos, ou tão somente naquilo que desejamos, nos vemos desprovidos de atrair a unção maior, de mover o céu através de nós. Sim, a palavra de Deus está dizendo aqui, que por causa de Dorcas, a unção da ressurreição chegou em Jope. Aleluia. Aleluia. Que ousadia! Que ousadia tinha essa mulher, porque falar de mulher ainda ali naqueles tempos de Jesus era algo meio cheio de tabus, cheio de limitações. Porém a palavra vai dizer que ela se doa. A palavra de Deus vai dizer que ela se dispõe. A palavra de Deus vai dizer que ela se compadece a uma necessidade. E por isso ela estende as mãos. Então falar de vestes é falar de doação. Falar de vestes é olhar para a vida dessa mulher, sendo tão somente uma pequena discípula, entendeu e trouxe mudança, trouxe transformação. Amém. Trouxe reconciliação. Amém. Gerou discípulos. Porque a palavra vai dizer que as discípulas de Dorcas choravam. E não choravam porque Dorcas era a pregadora. Não choravam porque Dorcas era a
estrela no meio do discípulo. Não, a palavra de Deus vai nos deixar bem claro que houve choro a ponto de ser enviado 2 mensageiros para alcançar Pedro, numa cidade bem próxima. Então, sem muitas delongas, se doar, se dispor, se colocar sem reservas, é ter o discernimento e a fé convicta do que podemos atrair. Não se veja pequeno, não se limite se comparando um com o outro, porque a palavra vai dizer que o exemplo e o foco de testemunho de Dorcas era Jesus. Amém. Não se limite, tem algo bom aí dentro de você. Ei, não se limite, não se inferiorize, não se veja pequeno carregando um Deus tão grande e poderoso assim. Ei, presta atenção, que abra as portas do seu entendimento hoje, que caiam escama dos seus olhos hoje. Você faz parte de um corpo santo, poderoso, para fazer a diferença. Se você crê, aplaude o Senhor, porque isso é uma verdade a meu e a seu respeito. Existe muito mais de Deus dentro de mim e de você. Disponha de igreja, há um grande despertar. Porque quer Deus acessar esses lugares baixos, não só da nossa alma, mas esse campo, desses vilarejos, desses lugares que Deus quer te fazer necessário. Lá em casa a gente prega muito sobre isso. A gente dá tanta liberdade para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente crê que no nosso meio pode existir uma Joyce Meyer de Campo Grande. Porque a gente crê que no nosso meio pode existir Davi de Campo Grande. Porque a gente crê que no nosso meio pode existir Abigail no nosso meio. A gente crê nessa verdade. Sabe por quê? Porque esses também foram seres humanos como nós, limitados, porém empoderados em uma fé que atraiu o céu. Então, falar da vida de Dorcas é entender que Deus, na figura dessa mulher, tem para uma igreja saudável um novo nível de unção. Amém. E eu estou atraindo essa unção. Se você crê, toma posse. Porque Deus libera onde tem uma fé empoderada, crendo e te fazendo levantar a mão, te fazendo andar, e te fazendo gritar, e te fazendo pular. Isso é ter fé com discernimento. E por isso a gente se move. Quando se move sem discernir o que está se movendo. Quando se move por sentimentos, quando uma profecia é liberada. Quantos? Eu já fui assim, o apóstolo falando aqui, parece que é um espelho para mim. Quantas vezes eu dancei, eu glorifiquei, eu pulei só de ouvir. Aleluia. Só de ouvir. Eu entendia que eu tinha sido tirada de Sodoma e Gomorra para não ser estátua de sal dentro da igreja. Aleluia. Paralisada, não podendo dar glória a Deus, não podendo se mover junto com o pregador, não podendo se mover junto com o corpo. Não limite o Espírito Santo. Eu creio que tem ministérios sendo ressuscitados aqui. E os que não estão sendo ressuscitados aqui, Deus está abrindo sepulcros ali, do lado de fora dessa porta. Eu creio em relação a essas verdades, porque essa igreja, sobre o Sarando a Terra Ferida, sobre os ministérios desse estado, sobre os ministérios do nosso país, porque eu profetiza, influenciada pelo Espírito para trazer o reino. Não limite. Falar dessa mulher é entender que quando me vejo pequena, de repente eu tenho o melhor para doar. Porque uma pessoa que se vê pequena retrata-se um coração humilde do que é. E Deus ama esse tipo de coração.
ser conhecido segundo o coração de Deus, receber esse nome, ter esse nome como a sua identidade, não era porque Davi era um bom guerreiro, não é porque Davi não perdia uma guerra, muito pelo contrário, era porque Davi, diante das guerras e das lutas interiores e exteriores, não barganhava o seu momento de dependência, não barganhava o seu momento de intimidade, não barganhava o seu momento a só, atrás das malhadas com Deus, vencendo os seus próprios gigantes, ursos e leões. Ei, Davi só chegou a esse nível na sua identidade porque entendeu a graça no seu tempo. O que Deus está nos revelando agora? No nosso tempo. Mas como foi ministrado aqui, Hebreus 11:16, os céus têm procurado. No tempo de Davi encontrou ele atrás da malhada. Eu creio que Deus vai me ver. Eu creio que Deus vai te ver. Sabe por quê? Decidimos vencer lá atrás das malhadas. É por isso que estamos aqui junto com os apóstolos. Você está entendendo? Quem não vê, Deus te vê. Quem não vê, Deus te vê. Então, ter o seu nome como segundo o coração de Deus é porque a sua fé foi desenvolvida em um ambiente de dependência. Amém? Amém. Voltando para cá. Vestes de louvor vão ser liberadas essa noite sobre nós. Amém. Mas existem lugares que precisam ser acessados e vai ter que ser pela fé. Porque tem pessoas aqui que tem medo até de abrir a boca para declarar o sonho que tem em Deus, com medo de ser frustrado em 2023. Então, para não ser frustrado, eu não vou nem falar. Eu não vou nem confessar. Eu não vou nem profetizar. Isso traz impureza para uma fé que precisa ser firmada em uma verdade que é transparente e pura. Ei, tudo bem, isso é normal, mas não é porque é normal que vamos permitir isso nos atar e nos roubar desse novo lugar de Deus. Precisamos voltar a ousar em acreditar em sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Porque está chegando um tempo aí onde a igreja, debaixo da influência de incredulidade, tem gestado o corpo. Porém, os ousados desse século, de prontidão, como diz Joel, capítulo 2, quando diz assim: existe um lugar para eu estar anunciando a sua presença, clamando e chorando de dia e de noite? Existe, igreja. Os verdadeiros sacerdotes não existe outro lugar. É ali que nós vencemos e nos movemos em fé e atraímos o sobrenatural de Deus. Não existe outra forma, não se luta. A única forma de atrairmos o céu sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão debaixo de influências de encantamento dentro da igreja, e nós também não podemos, sabe, vacilar com isso, brincar com isso. Eu achei que a apóstola dizer, porque eu achava que eu era a única ET. Bom é todo dia estar aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Oxalá cada dia mais. É difícil ouvir pessoas, sabe, esboçar esse desejo, porque esboçar esses desejos nos dias atuais é ser careta, é ser religioso. Mas aí eu quero te dizer algo. Ele está a ponto de abrir portas. A palavra vai dizer que o choro,
que originava bons frutos de Dorcas, ao invés de sepultá-la, levam o olhar de cima. Era uma cultura em Israel lavar o corpo. Era uma cultura em Israel lavar o corpo. Pergunta por quê? Por que, profeta? Porque existiam pessoas como Dorcas que entendiam que podia haver ressurreição antes de ser levado para o sepulcro. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou, não é sentindo uma presença, é tendo a percepção de um toque. Deus quer tornar os pequeninos aqui em grandes sinais, para mover a fé de muitos que estão debaixo da influência da incredulidade, e de repente isso está acontecendo lá com os seus filhos, marido, esposa, sogra, tio, cunhada. Ei, a palavra vai dizer que Dorcas, através da fé de frutos, suas discípulas, é levada para o lugar de cima. Os frutos, apóstolos, atrai a unção, atrai o fogo. Uma casa sem fruto, discípulo que não dá fruto, é como água parada. Só atrai doença, enfermidade, influências contrárias. Mas um discípulo, movido pela fé, para gerar além dele mesmo, porque entendendo que se Deus o resgatou, se Deus o fez nova criatura, para estar hoje assentado à direita de Deus Pai, com vestes de louvor, o que pode me impedir? Porque assim que eu comecei a minha carreira, a minha jornada de doação, eu olhava para os feitos de ressurreição em mim, eu olhava para os feitos de ressurreição na minha identidade, eu olhava para os feitos de ressurreição, apóstolo, na minha criança interiorizada, cheia de trauma, dores, violências e abusos. Eu olhava para tudo isso, apóstola, e contemplava fácil o amor de Deus falando assim: vem, vem para os meus braços, vem para mim. Como eu poderia, como disse João, ter essas experiências com Jesus e reter isso em mim como igreja? Como? Só estando muito doente ou morta. Então só uma pessoa que tem esses tipos de experiência com a ressurreição, porque eu estou diante de vários aqui. Eu sei que eu não estou sozinha nesse lugar alto. Eu sei que eu não estou sozinha nesse ambiente, nesse nível mais elevado. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que foram ressuscitadas de várias formas, assim como eu. E eu vim aqui com essa voz, com esse barulho, profetizar, se movimenta, porque tem pessoas morrendo no quarto, tem pessoas morrendo no quarto. E aí eu vejo Jesus no livro de Mateus sendo perseguido, porque ninguém queria acreditar nos sinais que dele saía. E um se prostra, Jairo, que fé é essa? E um se coloca, que fé é essa? Mestre, minha filha Talita, que um pouquinho diferente de Tabita, está enferma, e a enfermidade traz traços de morte. Mestre, a fé que provoca o olhar de Deus, a fé que não se importa com quem está sentado do seu lado, se move e se lança, atrai o céu. E isso ainda está disponível, igreja. O que estamos fazendo com tudo isso que está disponível? Estamos nos movendo. E a palavra vai dizer que como aconteceu com Dorcas, a menina estava no quarto. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que Jesus, por ter vencido toda a influência de incredulidade até chegar ali, apóstolo, chama só alguns apóstolos para
entendendo? A fé não acessa quem anda na carne. A fé não acessa quem ama estar e ficar na carne. Porque eu posso, porque eu sou, porque eu consigo, porque eu fiz a campanha, porque eu dei mais de 200. A fé não se move com pessoas de maneira, sabe? Como bem o pastor colocou aqui debaixo de barganha. A fé se move com aquele que não tem problema em si pensar. Quantas vezes a palavra, o Deus vivo, esteja diante de nós e nós não conseguimos nem nos pensar. A dor faz isso, os traumas faz isso, as obras da mentira e do engano a nosso respeito vêm de dia e de noite provocar guerra e conflitos na nossa mente, para que a gente não tenha uma vida pautada em fé, para que assim venhamos continuar, sabe, sendo gerados pela nossa carne. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, que Jesus chama para dentro do quarto Pedro, Tiago e João. Aqui Deus me fala de pessoas que Deus coloca sobre a gente. Aqui Deus me fala de pessoas que sonham com a gente. Aqui Deus me fala de pessoas que têm fé com a gente ou mais que a gente. Porque uma pessoa bem madura não tem problema de andar com gente grande, porque entende que quanto maior é a unção, quanto maior é o estado daquele que Deus colocou sobre nós, tem mais de Deus para descer. E Jesus entra e abre no quarto. Eu fico imaginando Pedro, eu fico imaginando João, porque a palavra vai dizer um pouquinho antes no livro de Mateus que Jesus estava sendo perseguido pela influência dos incrédulos, porque eles não entendiam. Era difícil demais para o entendimento dos religiosos daquela época. Era alto demais o Deus se diminuir em homem e se doar para aqueles que estavam no nível baixo de fé, de status, de espiritualidade. Era difícil demais para os magnatas da sinagoga entender como um Deus se limitaria em uma mão de homem para favorecer os necessitados. Mas esse mesmo Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus sabe que está com os ouvidos atentos para aquilo que você quer pedir, mas tem medo. Porque já foi tão frustrado por homem ou por mulheres, por pai, por mãe, por lideranças, que não quer mais ousar sonhar. Para quê? A gente chama isso de mecanismo de defesa. Mas ei, a presença que você faz é real, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Ele colocou no meu espírito para compartilhar com vocês e puxar junto com vocês os alções. A palavra de Deus vai dizer que ela levanta e anda. A palavra de Deus vai dizer que Dorcas abre os olhos e senta. Vou voltar. A palavra de Deus vai dizer que em Dorcas Pedro estende a mão e Dorcas primeiro abre os olhos e senta. A palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus que Talita levanta e anda. Então ambientes de ressurreição são instalados para trazer além daquilo que a nossa fé comum pode acessar. O barulho que eu e você nos dias atuais precisamos provocar são dentro desses ambientes onde milagres não vai dar pauta para a incredulidade e o mundo trazer respaldo. Não vai ter como dar explicação. Milagre é isso. E você precisa crer. Você precisa crer que não há nada impossível para o nosso Deus. A palavra vai dizer que num outro cenário, um ambiente era de choro, porque um homem chamado Lázaro
havia morrido. E este era muito querido e amado de Jesus. Mas a morte também chegou para ele. E a palavra também vai dizer que os frutos desse ambiente levam Marta ali até Jesus no caminho. E Marta indaga: se você tivesse chegado antes, Lázaro não estaria morto. Então tem áreas nas nossas vidas que a gente pede aquilo que desejamos, quando Deus não quer tão somente nos dar, Ele quer ressuscitar. Não menospreze os pensamentos de Deus a nosso próprio respeito. Os pensamentos de Deus a nosso próprio respeito é mais alto, é mais elevado. E Deus, através da boca de Jesus, declara: essa morte é para a glória de Deus, aquieta-te, Marta. E Jesus vai ao encontro. E a palavra diz que o estado de Lázaro era diferente do estado de Dorcas, era diferente do estado de Talita. Era um ambiente de sepulcro. E o Espírito de Deus colocou no meu coração: ei, Andréia, eu quero provocar esse reboliço. Eu quero levantar os verdadeiros profetas que estão discernindo o que a voz está anunciando, que não se prendem, que não se veem, sabe, pequeno e desvalorizado para se lançar diante de mim. Se necessário, eu vou colocar vestes de trapo, coloca, mas chora, mas interceda, mas creia, mas faça alguma coisa. Porque a única conexão, igreja, dos céus com a terra é a igreja. E a única forma de tudo isso se dá através do que profetizamos, através da nossa boca, através da nossa voz. A palavra de Deus diz que esses sinais acompanhariam os que teriam fé. Então a gente pode presumir que nos dias atuais estamos vivendo o quê? Porque eu corro atrás dessas unções, eu persigo, não olhando para a direita e para a esquerda, como está fulano, como está Beltrano. Eu foco no Espírito Santo e digo: foi possível com Pedro, pode ser possível com a nova família. Foi possível com Pedro, pode ser possível com Sará na terra ferida. Se foi possível no tempo de Dorcas, no tempo de Talita, nos tempos de Lázaro, é possível nos dias atuais. E por isso é necessário se desfazer da velha natureza, crendo e tendo fé. Porque essa obra só compreende os que andam no Espírito. Quantos te julgam quando você está evangelizando? Quantos te julgam e apontam o dedo quando você está querendo gerar frutos? Quantos te julgam quando você está ali estendendo a mão, porque você discerne que, como aconteceu com Dorca, aquela que se doava no dia que precisou, teve muitas para trazer as mãos estendidas da ressurreição sobre ela. E essas mãos estão sobre esse ministério, apóstolo. Essa unção está sobre a identidade de vocês. Essa unção está sobre os planos e os desígnios que Deus tem nesse novo ciclo, nessa nova etapa. Os planos são mais altos. Os pensamentos de Deus não podem ser limitados por causa das nossas, limitações e debilidades. Não menospreze quem Ele é, em nome de Jesus. Muito pelo contrário, quando temos um coração quebrantado, quando somos humildes, até com os nossos erros, até com as nossas debilidades, quando corremos para Deus, nos tornamos experientes e sábios. Tem como um sábio se tornar sábio sem errar, sem cair, tem que levantar? 1, 2, 3, 4. Quantas vezes for necessário. Se você não tiver problema em rasgar suas vestes e buscar uma autoridade para te estender a mão, haverá ressurreição de um nível mais elevado. Então falar de um lugar mais alto, porque eu já vi tanto pregador falar isso, e eu não menosprezo, e não é essa a intenção do meu coração. Mas falar de um lugar alto, estar no andar de cima, estar no quarto alto, não é um lugar só para os prediletos de Deus. Não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo Deus se misturou. Filho, não tem nada a ver com isso. Só é um ambiente para ser acessado. E quem tem fé entra. E quem tem fé tem a porta aberta. E quem tem fé, o sepulcro se abre diante dos seus olhos. Não é para preferido, não é porque prega bem, não é porque é melhor, não é porque ganha mais, não é porque fez faculdade, é por causa da fé.
falava sobre essas verdades. Do que me adianta ser bom em tudo que estou, se em mim não operar o amor? O amor está acima dos 5 ministérios. Amém, amém, E aleluia. falar dos 5 ministérios é falar de identidade de um corpo Aleluia. que está sendo ajustado a essas verdades. Amém. Está ruim, está difícil, mas vai melhorar. Amém. Está ruim, está difícil, tem luta, tem prova, mas tudo isso está cooperando para aquilo que me aguarda, para a glória vindoura a meu próprio respeito. Profeta é no deserto, profeta é na prova. Eu estou discernindo que eu estou sendo forjada. É ali, é nesses ambientes onde dói que estava, lugar baixo, lugar de desfavorecimento, lugar onde os magnatas, né, apóstolo, como o senhor estava falando aqui, os magnatas serviam os menores, serviam os doentes, serviam os pastores com depressão, com síndromes, com sentimento de suicídio, que eu quero tomar a minha igreja. Ei, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que têm um olhar para os necessitados nesses lugares baixos, e chegará o tempo, apóstolo, que o próprio Deus vai fazer como fez com Pedro, vai nos levar na cidade, vai nos levar para esse lugar, para trazer a extensão do Cristo, que teve experiência com ele no quarto de Talita Cumi, que teve experiência com ele em Lázaro, e o levou para ter a mesma experiência de milagre com Dorcas. Aleluia. Ei, tem alguém te contemplando? Aleluia. Ei, os olhos do Senhor estão sobre ti. Não desfaleça. Ei, presta atenção. Pode colocar o som aí para nós, meu querido. Qual é o som? E Aleluia. você vai se mover agora. Em nome de Jesus, nós temos 5 minutos para fazer isso. Eu estou sem relógio aqui, apóstolo. Quase me senti uma liberdade no céu. Toda igreja tem um cronos ali para parar o profeta. Uau! Aleluia. Mas com ordem, decência, amém? 5 minutos para você tirar a cadeira do lugar. E quando você tira a cadeira do lugar, algo está se movendo dentro da sua alma. 5 minutos para você entregar algo profeticamente para Deus. 5 minutos para você se colocar e provocar o som. 5 minutos para você agora trazer a conexão. O que a Bíblia diz a respeito do seu casamento? O que a Bíblia diz a respeito da sua família? O que a Bíblia diz a respeito da tua chamada? O que a Bíblia diz a respeito do teu propósito? Declara, luta, entra em guerra aqui e agora, porque nós vamos romper com esses 12 dias para ter 12 meses maravilhosos da presença de Deus, da presença pesada, do capote de Deus sobre a noiva. Muitos vão passar pelaquela porta. Eu quero beber dessa água, eu quero comer dessa comida, eu quero entrar nesse quarto, eu quero ter experiência nesse andar de cima, eu quero ver o sepulcro aberto. Se mova, se mova, se mova, porque aquele que nos sonda sabe aonde nós estamos atados dentro do sepulcro.